11 anos de brigas entre famílias com um saldo de 6 mortes em Bauru. Tudo por causa da disputa de território para a venda de drogas. A Polícia Civil esclareceu um desses crimes. Foi uma execução no começo do mês passado. Mais uma tragédia ligada a essa trama. 8h15 da noite, um carro da marcha ré, numa rua próxima a um grande supermercado, na zona oeste de Bauru. O motorista é Alexandre Robson Alves Ribeiro, de 35 anos. Nesse momento, a esposa e os 3 filhos dele estão no veículo. Ele narrou que no momento em que ele aguardava a esposa pro lado de fora do supermercado, ele avistou o desafeto chegando no veículo Uno. Aguardou ela terminar as compras juntamente com as crianças e saiu rapidamente do local. 19 minutos depois, Alexandre volta ao local, acompanhado de um comparsa. Ele passa novamente pela rua para checar se o desafeto ainda está ali. Às 8h36, o carro estaciona. Os 2 homens descem e um outro veículo se aproxima. Dentro dele estaria um familiar que, segundo a polícia, tinha a intenção de impedir o assassinato, mas não conseguiu. Os 2 homens viram a esquina e, menos de 1 minuto depois, aparecem correndo, entram no carro branco e fogem em alta velocidade. A dupla deixa para trás uma cena de crime que assustou, na noite de 4 de maio desse ano, quem passava por um dos cruzamentos mais movimentados da zona oeste da cidade. Rodrigo Fernandes, de 32 anos, foi baleado a queima-roupa dentro desse utilitário. Os atiradores, entre eles Alexandre, preso na última sexta-feira, usaram 2 revólveres calibre 38. Ao todo, 10 tiros foram disparados. Um sobrinho da vítima, que estava no banco do motorista, também foi atingido. Fora de perigo, ele deu detalhes que ajudaram a solucionar o caso. Além disso, novas provas indicaram quem seriam os suspeitos, entre elas, esse boné. Afirmou que o boné é deixado na cena do crime era dele e que durante a fuga ele deixou cair e não teve tempo de voltar para recolher. Durante 34 dias de investigações, a polícia descobriu que Alexandre se escondia numa chácara da família em Brasília Paulista. Todos os dias, vinha trabalhar em Bauru como pintor. Para não levantar suspeitas, deixava o carro, o mesmo usado no dia do crime, em Piratininga, e usava um disfarce. Procurado pela polícia e caçado pela família rival, foi preso antes que os desafetos descobrissem o esconderijo. Em depoimento, revelou detalhes. Com a prisão dele na sexta-feira, o que ele argumentou para a gente no interrogatório é que com a morte do irmão, o Luiz Thiago, a mãe dele, inclusive, havia adoecido em razão disso. Porque eles eram em 4 irmãos e ele prometeu a ela, quase pouco antes de ela morrer, que ele vingaria a morte do irmão, passasse 10 ou 30 anos. Isso ele fez naquela oportunidade, ele viu ali a chance. Isso, na hora que ele viu o desafeto, a oportunidade que ele teve, em várias investigações que nós desenvolvemos, tendo em vista essa guerra existente entre essas famílias aí do Jardim Ouro Verde e do Jardim Vitória, por muitas vezes nós verificamos essa hipótese, onde eles se encontravam e acabavam rapidamente tentando se mobilizar, juntamente com outros comparsas, até para dar fim à vida dos inimigos. Depois do assassinato, Alexandre enterrou a arma do crime numa construção. Preso, ele indicou o lugar onde o revólver calibre 38 estava escondido. No último dia 4 de maio, foi mais um episódio de uma guerra entre 2 famílias que já dura 11 anos. Segundo as investigações, tudo começou por causa da disputa por território e pelo domínio do tráfico de entorpecentes na região. Desde então, 6 mortes foram confirmadas. Entre elas, a do soldado Yuri José da Silva. Em fevereiro de 2014, o PM patrulhava as ruas da Zona Oeste, quando ele e o parceiro abordaram Rodrigo, o homem assassinado no mês passado. Beneficiado por uma saída temporária, ele estava nas ruas e portava maconha. Por isso foi detido. Rafael Fernandes, irmão dele, e outros moradores da região tentaram resgatá-lo antes que ele fosse colocado na viatura. Rafael tomou a pistola .40 de um dos policiais e atirou várias vezes. O soldado Yuri não resistiu. O colega dele levou 4 tiros, mas sobreviveu. Quando o reforço chegou ao local, Rafael foi morto quando tentou resistir à prisão. Rodrigo passou a ser caçado e foi preso 2 dias depois pela polícia rodoviária. Ele queria deixar a cidade e assumiu que sequestrou um casal que o tiraria de Bauru. A polícia espera que a prisão da semana passada coloque um ponto final na onda de assassinatos que apavorou os moradores de uma das regiões mais populosas da cidade. Obviamente esperamos, que com tantas famílias sofrendo, tantas mortes ocorrendo, que essa história se encerre de uma vez por todas.